Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Bárbara. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito do tema do uso do véu entre as mulheres cristãs, muçulmanas e judias. Bom, gente, já faz um tempo que eu tava querendo gravar esse vídeo. Eu cheguei a gravar esse vídeo, só que ele ficou muito extenso, ele ficou com 40 minutos. Eu achei, então, muito maçante, por mais que eu tenha explicado os detalhes e tudo mais. Então, eu resolvi regravar esse vídeo e tentar fazer isso em menos tempo, né? O ideal seria 15 minutos, por conta do IGTV, querer publicar lá, mas se passar de 15 minutos, eu publico no YouTube e tento publicar uma parte lá no Instagram para vocês verem. Bom, gente, sem mais delongas, porque eu não quero demorar de fato, eu vou utilizar aqui com vocês os 3 livros sagrados de cada religião, tá? Para que embasam esse uso do véu. Então, eu tô aqui com um livro na minha mesa, caderno, no computador. Então, se eu ficar olhando para frente assim, é porque eu estou tentando acompanhar para passar as informações para vocês, porque eu não consigo, né, gravar tudo. Então, gente, vamos começar pelas mulheres muçulmanas, tá? São as mulheres que mais chamam a atenção, entre aspas, assim, na sociedade ocidental, porque o uso do véu é bastante característico, né? A vestimenta é bastante característica. Então, nós que não estamos acostumados a ver mulheres muçulmanas, quando vemos na rua, acabamos observando com mais atenção. E eu acho que é o que mais causa curiosidade, né? Porque muitas mulheres, principalmente mulheres também, veem essas mulheres muçulmanas como oprimidas por conta do uso do véu. E eu gostaria de, primeiro, antes de tudo, antes de qualquer explicação, dizer para vocês o seguinte: existe o uso do véu, recomendação religiosa, ou seja, recomendação corânica, a recomendação revelada, né, para o profeta Muhammad, e existe a interpretação da recomendação corânica pelos governos, pelas escolas de jurisprudência, né, pelas teocracias que vão ou não impor o uso de um certo véu, do uso do véu no geral. Então, por isso que nós temos uma diversidade de véus islâmicos na sociedade, principalmente na sociedade oriental, né, ali no Oriente Médio, que é o que a gente mais tem conhecimento. Então, assim, de fato, a gente tem uma recomendação religiosa, não mandatória no sentido de obrigação, é uma obrigação no sentido de que, né, é uma recomendação divina, logo deve ser cumprida. Porém, não é uma obrigação, tipo assim, o homem deve obrigar a mulher a usar. Isso não, em nenhum momento do Alcorão está escrito, tá? O que a gente tem é a interpretação de escolas de jurisprudência. Escolas de jurisprudência, gente, são escolas, como o nome diz, de líderes religiosos que têm uma visão específica, X ou Y, do Corão, né, do que está escrito, o que vai ser colocado como uma regra, o que não vai ser. Então, existem essas diferenças, e por isso que a gente vê, por exemplo, no Afeganistão, mulheres usando burca, no Irã, mulheres usando chador ou outro tipo de lenço, né, de vestimenta completa. E, por exemplo, no Líbano você vê só mulheres, né, com hijab, roupas, né, que não são tão características culturais. Então tenham em mente isso, diferença entre cultura, regionalismo, né, o que está acontecendo numa determinada região por causa de uma interpretação da leitura do Corão, e também a questão religiosa. Então são coisas que, por mais que se venham a se convergir, são diferentes, tá? E a gente tem que ter em mente isso. Então aqui eu vou dar a visão para vocês do Corão. Como isso é aplicado depende dos estudos da escola de jurisprudência, da questão governamental, relações de poder, machismo, entre muitas outras coisas que a gente já tá cansado de saber, né, gente? Então vamos lá. A primeira sura, a primeira sura, a sura que eu falo é um capítulo do Corão, e a aya é como se fosse um versículo, tá, gente? Comparando aqui com o nosso conhecimento religioso cristão, né, que a maioria já tem conhecimento. Então, sura seria um capítulo e uma aya seria um versículo, tá? Na sura 33,
a gente tem, e na AIA 55, a gente tem a recomendação, né, para visitantes externos para a casa do profeta Muhammad. Então, como que os fiéis deveriam se portar e tudo mais quando fosse visitar o profeta Muhammad. E tem uma parte dessa AIA que é interessante porque trata especificamente de mulheres, né, das mulheres do profeta Muhammad, das esposas, e usa a palavra hijab, né? Hijab é o nome do véu islâmico mais utilizado, né? Que é só o lenço. E a gente sabe que o nome do hijab, ele não é necessariamente véu. A tradução literal não é véu, tá? É outra tradução que eu vou falar aqui pra vocês. Então, por isso que eu resolvi escolher ela. Se eu tivesse pego uma tradução pra português, é por isso que eu não gosto dessa tradução pra português, por mais que ela seja melhor, né, pro português e tudo mais, eu não consegui pegar o meu Alcorão. Meu Alcorão tá dentro de umas caixas de livros que eu tive que deixar guardadas, eu não consegui achar. Mas pra eu fazer uma comparação com vocês. Mas eu preferi a tradução do árabe pro inglês, porque no português eles meio que tiram justamente essa frase que eu vou falar pra vocês. Não tem essa frase na tradução pro português. E eu não sei por quê que tiram isso, né? E no inglês tem, e é importante pra gente poder ver onde está encaixado essa palavra hijab. Então eu fiz aqui uma transcrição na minha colinha da romanização do árabe para as letras romanas, né, para as letras que a gente utiliza. E eu vou tentar ler aqui pra vocês, só pra vocês tentarem ver o contexto, mas já anuncio que o meu árabe não é lá essas coisas, tá bom? Então, fica assim, ó, na Sura 33, Aya 55, uma das frases específicas da Aya, tá? Wa ida sa'altamunhunna matan fas'aluhunna min warai hijabin, né? Essa é a frase muito mal falada, desculpe todos que falam árabe, né, mas é o que eu consegui reproduzir. Nessa frase, em português, né, na tradução do inglês para português, ficaria: e quando pedires às esposas dele, do profeta Muhammad, por algo, faça então atrás de uma divisória, ou repartição, né, que seria a tradução literal de hijabin, que é falado nessa frase. Então, hijab nada mais é do que uma divisória, uma tela, algo que divide, né, uma pessoa da outra. Então, eu acredito que o uso da palavra hijab pro véu islâmico significa justamente isso, essa divisão entre mulher muçulmana, corpo da mulher muçulmana, cabelo da mulher muçulmana, né, do externo, do que não é conhecido, do que não é familiar para ela, porque, né, as mulheres muçulmanas podem mostrar o cabelo entre seus familiares, tá? Isso aí eu vou ler agora, onde está na recomendação da próxima Aya, né, em outra sura. Mas essa é onde a gente consegue pegar o porquê do uso da palavra hijab, ok? Bom, já na outra Aya, em outra sura, na Sura 24, Aya 31, na An-Nur, né, na Sura An-Nur, a gente tem a recomendação do uso do véu para mulheres no geral, tá? Então, lembrando que a gente acabou de falar sobre, especificamente, do trato às esposas do profeta Muhammad e como que tanto as mulheres dele quanto os visitantes deveriam falar com elas, né? Aqui na Aya 31, né? Na Aya 31, a gente tem a recomendação para mulheres no geral. Então, eu vou ler para vocês aqui, para vocês poderem entender melhor. Então, assim diz na Aya 31 da Sura 24. Dize às fiéis que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem os seus atrativos, além dos que normalmente aparecem, que cubram o colo com seus véus e não mostrem os seus atrativos, a não ser aos seus esposos, seus pais, seus sogros, seus filhos, seus enteados, seus irmãos, seus sobrinhos, as mulheres suas servas, seus criados isentos das necessidades sexuais ou as crianças que não discernem a nudez das mulheres.
deles, que não agitem os seus pés para que não chamem a atenção sobre seus atrativos ocultos. Ó fiéis, voltai-vos todos arrependidos a Deus, a fim de que vos salveis. Então, essa é a recomendação da Aia 31, da Sura 24. Então, aqui a gente vê que o recomendado é que não mostrem os seus atrativos, e aqui não diz a questão cabelo, tá? Mas considera esse cabelo um atrativo da mulher. E isso é uma coisa que vem desde o judaísmo, tá? Lembrando que, gente, uma coisa que eu deveria ter falado no começo. Islamismo, cristianismo e judaísmo, eles vêm do mesmo cerne religioso. São 3 religiões que vêm da mesma linhagem, da linhagem de Abraão, né? Que é descrito na Bíblia. E adoram o mesmo Deus, um Deus único, Deus, né? Muitas pessoas falam, Alá é um Deus. Não, Alá é a palavra Deus em árabe, apenas. É o mesmo Deus para as 3 religiões, ok? Então isso é uma coisa que vem desde o judaísmo. E quando eu explicar o uso do véu no judaísmo, vocês vão entender, né? Essa questão do cabelo ser um atrativo, do cabelo ter um cunho sexual, né? Nesse contexto. E também dizem para cobrir o colo com os seus véus, tá? Cubram o colo com os seus véus e não mostrem os seus atrativos. Então, seria para cobrir o cabelo, né? Os atrativos do cabelo, e o restante do lenço que ficasse cobriria esse o colo, né? Então, não mostraria essa parte. E é para mostrar o que já estaria à mostra. Então, por isso que nessa questão de interpretação, muitas pessoas acreditam que o quê? Rosto e mãos ficariam à mostra. Outros já acreditam que nem rosto nem mãos, né? Então, assim, depende da interpretação do Corão. Mas esse é o contexto que é utilizado para justificar, né, o uso, a necessidade, a obrigatoriedade divina do uso do véu pelas mulheres muçulmanas, tá, gente? Varia, como eu falei, varia de pessoa para pessoa, varia de N coisas, né, de N questões que podem implicar nessa questão de qual seria o melhor véu, de se essa mulher ela é shia, se ela é sunni, né, se ela é xiita, se ela é sunita, se ela tem uma outra vertente islâmica que não tem só essas duas. Então tudo isso vai variar, tá, gente? É basicamente isso para a questão da mulher muçulmana, por isso que vocês veem tanta variedade assim. Bom, já tô vendo aqui no horário, não vai dar pra fazer no Instagram, né? Já tem 11 minutos. Então, isso aqui vai pro YouTube de qualquer maneira. Bom, gente, seguindo. Vamos para o judaísmo. Então, deixa eu abrir aqui de novo minhas notas. No judaísmo, gente, a gente tem... Eles usam o livro de Números, tá? No Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, no Pentateuco, eles utilizam um capítulo do livro de Números, versículo 18, para embasar que mulheres, eu acredito que são hebreias que se fala, tá? Mulheres do povo hebreu, elas cobriam o cabelo por conta desse versículo, né? Então, a gente entende que essas mulheres cobriam o cabelo através desse versículo. Esse capítulo, né, e esse versículo lidam especificamente sobre o que deve ser feito a uma mulher adúltera, tá? Uma mulher que praticou algum tipo de ato relacionado à questão afetiva, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês esse versículo para que vocês entendam melhor. Bom, diz assim... Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Bom, aqui como a gente vê, essa mulher, ela foi acusada de algo e ela está na frente do sacerdote para, né, cumprir a pena, o castigo pelo seu ato. E aqui ele vai descobrir a cabeça dela, né? O sacerdote irá descobrir. Logo, a gente entende que essa cabeça estava coberta, com algum pano, algum lenço, alguma coisa do tipo, algum véu, né? E que esse ato de descobrir a cabeça é um ato de humilhação, tá? Que descobrir a cabeça, ficar com a cabeça descoberta, seria um ato de humilhação para essa mulher.
porque ele faz isso num contexto de punição, tá? Então, a partir do momento em que ele descobre a cabeça dela, na frente, né, daqui, em algumas traduções está descobrir a cabeça perante Deus, né? Então, ele mostra que mostrar a cabeça, assim, até mesmo perante Deus, seria algo muito vergonhoso. É como se você estivesse, né, se colocando nu na presença, né? Então, logo a gente entende que mulheres do povo hebreu deveriam cobrir as cabeças, tá? Normalmente, no dia a dia. E aí, para poder enfatizar isso, na Talmud, que é se eu não me engano, tá, gente? Se eu estiver enganada, por favor, me corrijam. A Talmud, ela é um compilado de ensinamentos dos rabinos, né? De formas interpretativas dos rabinos, se eu não me engano, tá, gente? Foi como eu consegui compreender o que é o Talmud, tá? Mas no Talmud, no Berahut 24a, que, se eu não me engano, Berahut deve ser também um capítulo, tá? 24a, eu vi aqui uma recomendação, uma descrição do Rabino Sheshet, né? Eu não sei se é assim que se fala o nome dele, mas ele diz o seguinte: até mesmo o cabelo das mulheres é considerado nudez, por isso também são adorados. Como está escrito aí, ele acaba colocando um versículo do Cântico dos Cânticos, que é um outro livro, tá? E aí no livro do Cântico dos Cânticos está escrito assim: seu cabelo é como a pelagem de uma cabra, se não me engano é cabra, tá na tradução literal. Descendo sobre o monte Gileade. Então aqui ele coloca essa questão da nudez associada ao cabelo, porque no Cântico dos Cânticos é dito assim, Cântico dos Cânticos é um livro que é como se fosse um livro de poesia entre o noivo e a noiva, tá? Então existe muito isso, essa linguagem bastante romântica, bastante física, assim, no sentido de apreço sobre os atrativos físicos da pessoa e tudo mais. Então mostra uma certa sensualidade. E por causa disso, né, eles acreditam que por causa também dessa questão do Cântico dos Cânticos, a mulher deve cobrir os cabelos para que elas não seja considerada uma nudez. É como se o cabelo fosse tão importante, tão sexualmente falando, né, atrativo como os seios, né, ou as partes de baixo, as partes baixas, né, de uma pessoa. Então, logo, ela deveria estar coberto. Uma questão interessante, eu acho que tem um som de um cara anunciando alguma coisa aqui, mas enfim, gente, vida que segue. Então, o que a gente tem aqui tá aumentando o som. Enfim, gente, eu espero que vocês me ouçam. Então, o que acontece? Uma coisa interessante aqui é que nem eu, até pouco tempo atrás, sabia que mulheres judias cobriam o cabelo, porque as mulheres judias que eu conheci, nenhuma delas cobre, tá? E aí, claro, assim como no Islã, como no cristianismo, existem interpretações, existem formas de viver a religião, né? Então, tem mulheres que não cobrem o cabelo, tem mulheres que cobrem. Eu fui observar que mulheres cobrem o cabelo, mulheres judias cobrem o cabelo quando eu assisti a série Nada Ortodoxa da Netflix, tá? Inclusive é uma série muito boa, recomendo. Tem só, na verdade é uma minissérie, eu acho que tem só 4 ou 5 capítulos, né, episódios, e é muito boa porque conta a história real de uma mulher que vivia dentro de uma comunidade ultra-ortodoxa no Bronx, nos Estados Unidos. E é muito interessante a forma como ela lidava com isso, costumes judaicos, ultra-ortodoxos. Então, assim, muito interessante mesmo, vale a pena conferir, tá? E foi nesse contexto que eu vi que mulheres judias cobrem, tá, o cabelo. Muitas dessas mulheres, principalmente, são mulheres ortodoxas ou ultra-ortodoxas, que estão dentro desse contexto. Mulheres ultra-ortodoxas, principalmente, quando estão solteiras, ou não cobrem o cabelo, ou cobrem apenas com lenço, mas quando elas casam, elas cortam esse cabelo, elas raspam o cabelo, tá? Elas não apenas escondem, mas elas também raspam o cabelo e utilizam um tipo de peruca específico. Eu não lembro o nome agora, eu já tinha visto esse nome antes, que é um tipo de peruca feita para mulheres
judias, tanto que o nome acho que é kosher, que é tipo, é o comparativo de halal em árabe, que significa permitido, acho que kosher também é isso, tá? Para as mulheres judias, o que é permitido utilizar, então tem que estar dentro daquele padrão. E, se eu não me engano, essa peruca, ela tem um padrão mesmo, tá? Porque ela é tipo ela tem um cabelinho assim, né, castanho, geralmente com essa parte aqui de baixo levantada ou encaracolada na ponta, franja ou a franja repartida pro lado. Ela é bem padrão. Você vê várias mulheres judias usando perucas muito parecidas. Então, assim, por isso que muitas vezes você fala, mas mulheres judias não cobrem o cabelo, eu vejo o cabelo delas. Na verdade, se essa mulher for ultra-ortodoxa ou ortodoxa, pode ser peruca que ela esteja utilizando, tá? E o cabelo dela é baixinho embaixo. E às vezes ela também usa lenços, são lenços diferentes, como se fosse um lenço de camponesa, tá? Aquele lencinho que a gente prende aqui, que a gente bota aqui, prende aqui embaixo num nozinho, e aí fica o cabelo por baixo. É também um tipo utilizado de mulheres judias, tá? Bom, gente, é isso. Já estamos com 20 minutos. Vou tentar correr. Cristianismo. Isso aí é uma coisa interessante, né? Porque no Islã a gente sabe que mulheres cobrem o cabelo, no judaísmo a gente pode até imaginar que essas mulheres cobram o cabelo. Agora, e no cristianismo, que a gente vê praticamente 0 pessoas hoje em dia fazendo isso, né? Principalmente se você for evangélico. E aí eu fui procurar saber, porque quando eu comentei sobre essa questão do uso do véu, uma amiga minha que trabalhou comigo, querida Carol Restrepo, ela me sinalizou que ela mesma, quando era mais nova e frequentava uma igreja específica, ela usava um lenço. Que o lenço, nesse caso, tanto no cristianismo católico quanto no protestante, é uma peça, um pedaço de pano rendado branco que se utiliza em cima da cabeça, tá? Na fotinho do vídeo eu botei fotos de pessoas, de meninas, para vocês poderem ver a diferença, e tem a foto de uma menina, né, utilizando esse lenço, como posso dizer, esse lenço rendado na cabeça, e ela falou que é muito comum nessa igreja utilizar. Ela cresceu dentro dessa igreja e ela acha muito estranho, inclusive, que a maioria das denominações protestantes não utiliza, porque foi uma recomendação do apóstolo Paulo, né, São Paulo. E São Paulo, ou o apóstolo Paulo, dependendo, né, da sua vertente cristã, ele é muito importante dentro do cristianismo, né? Muita coisa que Paulo disse é seguida à risca hoje em dia, porém, essa questão do uso do véu não é utilizada, né? Entrou, de certa forma, em desuso, né, ainda pelo tempo. Dentro da Igreja Católica, na verdade, existiu por muito tempo certa obrigatoriedade por conta do Código Canônico. E aí, meu amigo querido Eduardo, que é seminarista aqui no Rio de Janeiro, ele me sinalizou também que foi obrigatório, né, no Código Canônico até o começo do século XX, se eu não me engano, que era obrigatório até lá. E nos anos 80 houve uma nova publicação ali do Código Canônico, não sei se é uma nova publicação ou se saiu algum tipo de sinalização de que não era mais obrigatório o uso desse véu nas igrejas, tá? No caso específico do cristianismo, a recomendação do apóstolo Paulo é dentro do culto religioso, tá? Dentro da prática religiosa isso deveria ser utilizado, não necessariamente todos os dias, tá? Não tem a ver com a questão da sensualidade, mas tem a ver com uma questão de respeito, tá? E aí eu vou ler também pra vocês aqui. Eu tenho aqui pra vocês, deixa eu ver aqui, eu anotei, não me lembro agora. Não anotei não, porque eu peguei aqui a minha Bíblia, né, para poder utilizar como base. A minha tradução não é a melhor, tá? É uma tradução mais contemporânea, então eu não, de certa forma, eu não recomendaria ela para poder ser utilizada como base. Porém, como essa tradução está bem próxima da tradução que eu gostaria de passar aqui para vocês, então eu vou utilizá-la, tá? Então não tem problema. Mas é visto aqui no capítulo 11, tá? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4 ao 16, em que o apóstolo Paulo fala sobre isso. O título desse capítulo é As Mulheres na Igreja. Então, é um capítulo dedicado à questão das mulheres na igreja, tá, gente? Então, aqui dentro do culto religioso. Lembrando que
dentro do cristianismo, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento são utilizados como realidades, como devem ser cumpridos, né? Então aqui eu acredito que deveria ser aplicado não só a questão do que a gente viu no livro de Números, que faz parte do Antigo Testamento, do Pentateuco, mas também essa questão do livro de Coríntios. Então deveria ser somado a obrigatoriedade, não só pela questão de ser representado uma nudez, né, pelo fato do cabelo representar alguma sensualidade, como a recomendação do apóstolo Paulo dentro das igrejas, tá? É a forma como eu consigo interpretar aqui do peso, né, da escritura para essa questão. Então eu vou ler aqui para vocês do versículo 4 ao versículo 16 para vocês poderem entender melhor o que eu estou dizendo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4 e 16. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. E aí eu tenho uma nota, ele bota uma notinha aqui de rodapé nessa parte rapada, e quando eu vou ler aqui no rodapé tá escrito assim: cabeça rapada, naquele tempo, era sinal de vergonha ou comportamento imoral, tá? Seguindo, se a mulher não cobre a cabeça, então é o melhor que ela corte o cabelo de uma vez. Já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, e aí ele me dá uma outra nota de rodapé em que ele coloca aqui ou anjos bons, que eram considerados responsáveis pela boa conduta nas reuniões da igreja, ou anjos maus contra quem as mulheres deviam se proteger, tá? Então ele diz aqui por causa dos anjos, sejam os anjos maus ou os anjos bons. Interessante, achei interessante essa questão de anjo mau, anjo bom, tá? Pode ser a questão do anjo bom, o anjo mau é o anjo caído, talvez, né? Então acredito que seja isso. A mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. Então, gente, no livro de Coríntios, Paulo, ele traz essa questão não só por uma questão religiosa, mas também por uma questão de respeito à figura do marido. Tá, então a mulher dentro da prática religiosa, dentro das reuniões, né, de adoração, deveria cobrir o cabelo enquanto ora, enquanto profetiza, enquanto faz essas coisas, e também por questão dos anjos, sejam os anjos bons que estão ali dentro da reunião de adoração, né, pro bem, quanto os anjos maus, que nesse caso aí eu acredito que sejam os demônios, né, visto dessa maneira, como os demônios, para se protegerem, né? Então seria uma forma de proteção. Bom, então é basicamente isso. Como eu falei pra vocês, essa minha amiga Carol, ela era Anabatista, a igreja Anabatista, ela até me passou o Instagram da igreja que ela frequentava, e realmente você vê várias mulheres utilizando essa renda no cabelo, né? Esse pano de renda no cabelo. É uma coisa muito utilizada nessa denominação, por mais que eu não conhecesse. Eu nasci em família evangélica, cresci na igreja metodista wesleyana e isso nunca foi uma realidade pra mim, tá? Eu já fui em outras igrejas até mais contemporâneas, entre aspas, né, mais modernas, talvez assim dizendo, e elas também não utilizam isso. Então, pra mim foi até um choque, assim, cultural, ver que realmente ainda tem denominações evangélicas no Brasil, né, protestantes, que utilizam do uso do véu, né, dentro das práticas religiosas. E isso, de fato, aqui para vocês, eu venho suscitar, talvez, como é que eu posso dizer?
um questionamento, vou levantar um questionamento aqui para vocês. Por que não o uso do véu, né, pelos cristãos protestantes? Por que não se usa? O que é interpretado dessa fala de Paulo que não deve ser levado em consideração no uso da prática? Né? Eu acho interessante isso nunca foi suscitado, isso nunca foi questionado por mim e eu comecei a me questionar sobre isso. Por que as denominações evangélicas não utilizam isso? Se isso é uma recomendação de Paulo, e Paulo é uma figura muito importante no cristianismo protestante, né? E por que isso não é utilizado? Já na Igreja Católica, como meu amigo passou para mim, né? Ele falou que o uso do véu por mulheres jovens nas missas está aumentando. Gradativamente tem aumentado, tem aparecido isso nas missas. Então pode ser que esteja vindo, se seja uma questão de uso e desuso, né? Houve um desuso, agora vai haver um uso novamente de mulheres jovens e mais velhas. Barulho. De mulheres jovens e mais velhas dentro da Igreja Católica nas missas. Ok, gente? Então, é basicamente isso. Eu não consigo falar em menos tempo, até porque se eu falar em menos tempo, eu acho que eu não consigo realmente explicar pra vocês o porquê desse uso. Prometo não chegar aos 40 minutos, tá entrando aqui nos 30. Então vocês veem, gente, os motivos utilizados pelas mulheres judias, muçulmanas e cristãs são diferentes, né? Por mais que sejam similares, eles se aproximem, ainda assim é diferente, tá? Porque para as mulheres muçulmanas a gente tem uma questão que não era, e eu esqueci de falar para vocês lá atrás, o contexto que foi escrito a Sura 24 e a Aia 30 para a recomendação do uso do véu para as mulheres. Eu já vi em algumas hutbas, por alguns imãs, né, que esse uso ele se dá pelo contexto social em que aquelas mulheres estavam inseridas. Na época do profeta Muhammad eram tendas, não eram tipo cidades em que eles moravam, né? Então você não tinha luz elétrica, você tinha toda uma questão de precariedade que fazia com que mulheres, ao saírem de uma tenda para ir a outra, numa distância considerável, elas passassem por um lugar escuro, e isso fazia com que essas mulheres acabavam sendo atacadas por homens. E isso, como dizem alguns imãs, né, que explicam o contexto, eles dizem que por conta disso o profeta Muhammad pediu uma orientação a Deus do que deveria ser feito para evitar que essas mulheres fossem atacadas. E aí foi respondido com essa aia, né, que as mulheres deveriam cobrir seus colos, cobrir os atrativos e tudo mais, para não chamar atenção, porque dessa forma, se as mulheres se cobrissem, né, enquanto fossem de uma tenda para outra, ficaria mais difícil identificar se elas são mulheres ou homens, porque a questão também na aia anterior, na aia 29, se não me engano, também é discriminado uma forma de se vestir para os homens, que os homens também têm que se vestir de forma modesta, também têm que se cobrir os atrativos, também não é destoante, tá? Por mais que para mulheres tenha recomendações maiores, os homens também não podem não se vestir de forma modesta, tá? Os homens também devem se vestir de forma modesta, também devem se cobrir. Então, nesse caso, aí ficaria mais difícil a identificação. Essa é uma das explicações dos imãs, que são líderes religiosos islâmicos, tá? Bom, gente, já as mulheres judias, a gente tem uma questão de sensualidade, e as mulheres cristãs, a gente tem uma questão de adoração e respeito ao marido. Então, são questões diferentes. Por mais que o cristianismo, ele deva levar em consideração o Antigo Testamento, ou seja, o livro de Números, né, no qual a gente também viu aqui a questão do judaísmo, e as palavras de Paulo em Coríntios. Coríntios é uma carta que o apóstolo Paulo escrevia para as igrejas que ele levantava, porque Paulo ficava itinerante em várias cidades para pregar o cristianismo e plantar igrejas, né? Ele construía igrejas e montava uma comunidade cristã naquele lugar, e depois ele ficava mandando cartas de recomendação sobre conduta, etc. E a carta de Coríntios é para a cidade de Coríntios, tá? De Corinto, eu acho. Enfim. É isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido para vocês algumas coisas. É muito importante a gente saber das coisas, de onde vem, por que é feito, é mandatório ou não é, para depois a gente falar,
tá? Então aqui no caso das mulheres muçulmanas, principalmente, que muitas mulheres falam, mas é opressão. Muitas mulheres muçulmanas escolhem o uso do véu, tá? Até porque a maioria das mulheres muçulmanas não estão no Oriente Médio, tá? A gente tem aí o Islã é a segunda maior religião do mundo, então a gente tem um número muito grande de praticantes do Islã no mundo todo. E a maioria dessas mulheres escolhe utilizar o véu. É claro que existem questões culturais, familiares, né, em que isso é muitas das vezes imposto, mas isso não é uma aia, né? Não é um versículo, isso não está no Corão, né? Não está escrito, tipo, façam isso, ou homens obriguem suas mulheres a se cobrirem, isso não está no Corão. Isso deve ser uma interpretação e um consenso da mulher com Deus de utilizar algo que foi recomendado, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha sido instrutivo, espero ter falado de uma forma que dê pra entender. Se eu falei qualquer besteira, pode, por favor, me corrigir nos comentários, dentro da educação, é claro, né? Pra que eu aprenda também mais. Eu estudo o Islã desde 2017, tenho uma vivência de cristianismo que dá mais ou menos uns 14 anos, e judaísmo é uma coisa que realmente é uma coisa no sentido assim, de uma religião que eu não tenho com muita proximidade. Aprendi bastante junto com uma amiga minha que é judia, mas ainda não tenho muito conhecimento. Então, de fato, se vocês puderem trazer, né, informações que vocês saibam, será super bem-vindo pra mim. É isso, gente. Espero que tenham gostado, mais uma vez. E se vocês quiserem saber de algum outro tema, comentem, que se eu souber eu posso trazer aqui pra vocês, pra poder esclarecer. E é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau!